na minha opinião, foi a nossa dívida pública, né? Porque talvez não precisava manter até aquela taxa de juros tão elevada por muito tempo, né? E se não houvesse a desvalorização lá em janeiro de 99, o Brasil teria quebrado, né? Ficaria insolvente praticamente, porque as reservas estavam num... Bom, quando assume o Lula, ele acaba, de certa forma, na minha opinião, adotando um pouco da política econômica do Fernando Henrique apenas nos primeiros anos, mas a mudança, para mim, substancial vai ser com a entrada no Manteiga. E aí é um ponto polêmico, até já conversei até com o meu antigo orientador, o professor Pedro Fonseca, que tem uma visão diferente um pouco sobre esse assunto. Tu considera o governo do PT, o governo Lula, um governo desenvolvimentista? Porque tem aquela questão da indústria, né? Só que a indústria... Pode falar. A questão da indústria tem diminuído, é um movimento mais acelerado no Brasil, em virtude... Porque, na verdade, o câmbio sobrevalorizado acaba matando toda a macroeconomia desenvolvimentista, né? Mas a questão é que a indústria ela tem diminuído no mundo todo, mas de forma um pouco mais acentuada no Brasil em relação a alguns outros países. Mas, então, o desenvolvimentismo tradicional, aquele que tem a indústria no seu núcleo duro, embora, na minha opinião, houve uma tentativa de política industrial, que daqui a pouco a gente vai falar. Mas, respondendo, tu considera... Eu classifico, eu faço uma divisão. Eu faço 2003 a 2005 um governo social-liberal, especialmente o Palocci, lá em Meirelles. A partir do Manteiga e a Dilma na Casa Civil, 2006 até 2014, um governo social-desenvolvimentista. E a partir de 2015, um flerte com o neoliberalismo no contexto, né, do impeachment cada vez mais a corda no pescoço da presidente Dilma. E aí eu te pergunto, considera o governo do PT um governo desenvolvimentista? Boa pergunta, e a responsabilidade fala depois do professor Pedro, né? Eu não sei se tem no Brasil alguém que entende mais do tema do que ele, né? Com certeza. Mas aqui, assim, dando o nosso pitaco, né, sobre esse assunto, eu vou bem no seu entendimento, né? De fato, no primeiro ali, ele não teve tantas mudanças, mas foi só esse perfil de uma preocupação mais já no comecinho, que eu gosto de enfatizar, que normalmente se fala muito que é igual a do Palocci, né? Essa preocupação de saber que as questões podem gerar uma crise, né? No sentido assim, a crise não é só de dívida interna, né? Mas sim de uma questão da vulnerabilidade externa. Essa preocupação maior com a vulnerabilidade externa é uma questão interessante já no Palocci, né? Mas, de fato, de resto, não tem uma mudança substancial. Ali depois, eu vejo que até o professor Pedro também, quando ele falava nas aulas dele, no mestrado, né, a gente não pode olhar o governo ele é desenvolvimentista ou não só pela política macroeconômica, né? Porque se o juro subiu, é um governo não é desenvolvimentista. Se os juros caiu, o governo é desenvolvimentista, por exemplo, né? A gente não pode ficar, acho que, limitado, porque tem essas questões conjunturais, né? Então, a gente poderia falar, por exemplo, que os juros caiu até agora há pouco, então o governo do Bolsonaro é um governo desenvolvimentista, né? Então, acho que, realmente, para a gente analisar o desenvolvimentismo, você tem que olhar nesse aspecto que ele também nos ensina, né? Na questão também da intencionalidade das políticas econômicas adicionais, né? Então, nesse sentido, eu vejo um certo caráter desenvolvimentista nessa preocupação, né? Então, pensando nesse núcleo duro, né, do desenvolvimento, então, a preocupação com a indústria, né, a questão do nacionalismo, aí tinha o núcleo duro lá, a questão era o papelismo, né, no início, mas, enfim, a gente pode pensar em termos de política monetária aqui. Mas eu vejo uma preocupação, né, nesse sentido, assim, no governo, a partir do Manteiga e da Dilma, né? Então, o que a gente consegue analisar esse papel de desenvolvimento? Bom, você tem o BNDES, ele tem um papel claro de uma preocupação de desenvolvimento econômico. Então, antes e atualmente... Né, política de compras do governo e a Petrobras. Também, então, assim, só falar um pouquinho mais do BNDES. Antes, o BNDES era basicamente para financiar a privatização, né? Aí você tem o BNDES agora que tenta privatizar e é mais que está querendo usar como banco de investimento comum, né? Então,
para quem está familiarizado, o banco de investimento, ele tem esse nome de banco de investimento, mas, na verdade, ele basicamente financia compra e venda de uma empresa para outra, colocação de ações, né? Bancos de investimento, eles não atuam necessariamente fazendo financiamento para investimento, embora o nome dos bancos de investimento sejam esses, né? Então, o banco do BNDES, ele passou a exercer, então, uma função de um banco de desenvolvimento de fato, né? Que é resgatando aquela intencionalidade do Getúlio Vargas, né? Lá, quando foi fundado, né, o BNDES, nos anos 50. Então, isso acho que foi um papel fundamental, né, para a questão, uma perspectiva de desenvolvimento econômico. Aí, como você falou, começou a ter essas preocupações principais de compras governamentais, né, e o papel das estatais, especialmente a Petrobras, né, a Petrobras ele exercia um papel fundamental para dinamizar o investimento como um todo do país. Para a questão da inovação foi fundamental, né? O que é o pré-sal? O pré-sal é uma inovação, né? Da Petrobras investindo em pesquisa, em parcerias com a FRJ, né? Com outras universidades também, mas especialmente com a FRJ, que gerou o pré-sal, né? E também uma questão importante, cada vez foi ficando mais importante do pré-sal, da Petrobras, foi essa política de priorizar as compras nacionais. Então, você tem uma preocupação com a indústria e você tem uma preocupação com o nacional. Então, acho que são dois elementos bem importantes aqui, se a gente for pensar na questão do caráter desenvolvimentista do governo, né? Mas, assim, a gente também tem outros elementos, né, de caráter de desenvolvimento, que são as políticas industriais que foram implementadas, né? Então, a gente começou com a PIX, né? Era que era um governo que é a Política Industrial, Tecnológica e de Comércio Exterior, que ela tinha projetos bem específicos, né? Então, elas eram voltadas, eu quero investir numa indústria de mais tecnologia, na indústria naval, na questão de fármacos, né? E também nos produtos que têm potencial exportador. Então, veja se não é uma política de desenvolvimento, né? Você escolhe setores, você faz uma política industrial vertical, né? Onde você está delimitando as principais raios de ação. Então, eu vejo também como a política desenvolvimentista, né? E depois, essa política, muito por pressão também de outros setores, aí eu acho que foi eu não gostei da alteração. Aí eu preferia como fosse uma coisa mais focada, exatamente naquelas que você tem mais interesse, para uma política industrial mais generalizada, que foi a política de desenvolvimento produtivo, porque o que acontece? O governo está lá favorecendo certos setores que ele entendia como mais estratégico, mas você tem todo um conjunto de outros setores que a gente sabe como é que funciona na prática. Uma coisa é a teoria, né? Outra coisa é você estar lá no governo, falar que escolhe tais setores fundamentais, mas é pressão política para os outros. Como é que funciona? E são setores que têm uma força política, são setores que entregam muita gente. Então, o governo passou a ampliar para um leque maior, né, de incentivos. E foi basicamente o que a Dilma fez depois, de forma mais ampliada ainda. E a gente também não pode esquecer do PAC, né? O PAC foi um baita programa, né? Desde o segundo PND lá em 1973, é o maior programa de infraestrutura, né? De infraestrutura. Foi Como é que pode, né, Maurício? O PAC, o segundo PND do governo Geisel, né? 74, 79, aquele período lá, e a gente fica praticamente 2 décadas sem nenhum programa de infraestrutura no Brasil que precisa tanta coisa para ser feita. E o PAC acaba sendo feito nesse contexto. Tu comentaste também sobre a política de desenvolvimento produtivo. Eu também salientaria a própria criação dos institutos federais, no sentido da preocupação dos cursos técnicos de qualificar a mão de obra no curto prazo, né? Daqui a pouco a pessoa não precisa fazer uma faculdade de 4 anos, ela faz um curso mais curto de 1 ano, e isso no sentido de preparar o lado da oferta também, né? E impactando na produtividade. Bom, a gente percebe que houve, na minha opinião, uma tentativa de política industrial. Tu acha que a questão câmbio matou, de certa forma, essa política industrial? Por que a gente acaba tendo uma desindustrialização, mesmo que os governos do PT tenham essa preocupação com uma política industrial? Bom, eu acho que são 2 fatores combinados. Um fator é, de fato, a taxa de câmbio. Embora tem toda uma discussão que só câmbio não resolve, tem a questão tecnológica,
que nem os produtos de mais intensiva tecnologia não são tão sensíveis a preços, mas a gente sabe que tem toda uma cadeia muito importante e a nossa principal cadeia da indústria, ela é sim sensível a preços e, portanto, é sensível a câmbio. Então, eu acho que esse foi... Depois a gente pode... É porque, assim, eu gosto de falar para os meus estudantes, primeiro eu dei, agora eu não estou dando, mas se bem que eu falo isso na turma de teoria econômica, de macroeconomia. São 4 objetivos na economia, né? Basicamente, macroeconômicos falando, né? Então, estabilidade macroeconômica, a gente fala em termos, não é só preços, né? É vulnerabilidade externa, questão de vulnerabilidade interna, endividamento, preços também, mas é questão de estabilidade financeira, dívida das famílias, dívida das empresas, etc. A questão da distribuição de renda, crescimento econômico e desemprego. Normalmente, para alcançar um, você atrapalha outro, né? Então, se tudo isso for feito de forma concomitante, a gente finalmente se encaminha para o desenvolvimento econômico. Mas não é fácil, né? No governo Lula, a gente conseguiu ter isso, na minha perspectiva, na primeira e única vez na história. A gente melhorou Pela primeira vez, o governo cresceu com distribuição de renda, né? Mas mesmo que tenha acontecido isso, assim, que me parece não, mas além disso, porque o Fernando Henrique, durante um períodozinho, conseguiu também crescer com distribuição de renda logo após o Plano Real. Mas, além disso, a gente melhorou. E aqui, afinal, o PT quebrou o país. A gente melhorou indicador de endividamento externo, a gente melhorou muito o indicador de endividamento interno, nós melhoramos a questão da inflação, a inflação foi baixa, então a gente conseguiu estabilidade macro. A gente conseguiu crescer, ter a menor taxa de desemprego desde os indicadores do IBGE passaram a medir, e com crescimento econômico. A gente conseguiu atingir, na primeira vez na história, e única, os 4 objetivos macroeconômicos de forma simultânea. Só que o problema disso é que a taxa de câmbio mais apreciada, ela teve um papel importante. Que a taxa de câmbio apreciada no curto prazo, ela dinamiza a economia, porque aumenta o poder de compra dos trabalhadores, facilita o investimento, torna mais barato o investimento, né? E permite o Estado crescer, aumentar os gastos sem pressionar a inflação. Então, a taxa de câmbio, no curto prazo, ela é altamente benéfica. E você conseguiu isso sem pressionar o setor externo, por causa do bom funcionamento externo, do crescimento das commodities, da entrada de capitais, e você conseguiu fazer isso, apreciar o câmbio e ainda aumentando as reservas. O problema da taxa de câmbio é mais o longo prazo, né? Porque quando as empresas elas vão crescendo, como a dinâmica está positiva, você consegue, a indústria ela perdeu a participação relativa no PIB, mas a indústria cresceu no período, né? No governo Lula, a indústria cresceu bem até. Ela cresceu menos, então deu esse caráter aparentemente de desindustrialização, mas ela estava crescendo apoiado no mercado interno. Só que quando você tem essa mudança no setor externo, que fica mais difícil manter essa dinâmica interna, os preços mais baratos do resto do mundo vão reduzindo a participação da indústria local na produção. Embora a indústria consiga crescer no total, a participação na cadeia produtiva dela vai reduzindo. E a gente vai reduzindo um pouco também da participação dos setores. Então, eu entendo que tem esse componente da taxa de câmbio importante que dificultou as políticas industriais, mas eu também vejo, como você comentou anteriormente, essa questão da descentralização generalizada. É muito decorrente dessa política agressiva dos países asiáticos de desenvolvimento econômico. Então, uma parte da indústria do Ocidente, né, uma parte importante, ela foi se deslocando para o Oriente, né, para os países lá do Sudeste Asiático, da China. Então, eu vejo que seria essa combinação dos dois fatores.